muita alegria estar aqui na casa do Senhor, louvando esse Deus grande e poderoso. Amém. Eu fico, quando eu chego atrasado na igreja, eu fico bravo. Eu fico bravo quando a minha senhora ali, no domingo, vai para a igreja e diz: olha, vamos se arrumar. Já 6h20, eu vou tomar banho 4 horas. Hoje eu tive que fazer um serviço, cheguei em cima do telhado. Aí eu fui tomar banho e já era 5h20. E eu falei para ele: vamos logo, já fiquei com pressa, vamos. A gente, é o dia que a gente tem que adorar o Senhor. Oh, glória, é verdade, Senhor. No dia que a gente vem para a igreja, não vamos chegar atrasado no culto. Às vezes a gente, quando o pastor falou, a gente ia para o baile, a gente ia para outro lugar, a gente chegava, às vezes nem a porta não estava aberta, a gente chegava, ficava esperando. E por que a gente não pode vir esperar 10 minutos na porta da igreja? A gente não pode esperar 15 minutos na porta da igreja. É Deus, é verdade, Senhor. Olha, é uma coisa que a gente... E quando a gente vem ficar na porta da igreja esperando, Ele fica muito feliz, Deus fica alegre com a gente, é comigo, é com você. Então a gente ia no mundo, a gente ia para o Parque do Povo, a gente ia para um lugar cedo. Às vezes ia ter um movimento lá, a gente ia lá cedo esperar. E por que a gente não pode vir cedo para a igreja e ficar esperando, chegar atrasado? Às vezes nós ficamos assistindo filme em casa, aí quando é um dia de culto, fica assistindo um filme, aí fica a hora, vou tomar banho, já se foi a hora, e quando vem chegar, chega atrasado, já tem começado. Eu falo para mim, eu falo para todo mundo: se você tem que falar a verdade, fala a verdade, vai doer, vai bater no nosso, quando a gente toma errado, bate nas nossas costas e no nosso rosto, queima, porque nós estamos errados, mas a gente não vamos ver que depois da gente errando, nós vamos ver que nós estamos errados. Então vamos procurar a gente andar certo na presença de Deus, vamos procurar a gente andar certo. Uma palavra, quando o pastor fala que prega uma palavra que a gente estamos errado, ela dói no nosso rosto, queima, mas a gente vê que não estamos errados, que a palavra está certa, que o pastor pregou. Então nós vamos andar certo na presença de Deus, porque só eu que pode fazer, porque o diabo ele quer fazer muitas coisas erradas, o diabo ele quer tirar a gente da igreja, o diabo quer tirar a gente da presença de Deus, o diabo quer fazer uma coisa, quer fazer outra, mas a gente pode olhar que não é o diabo, é a gente que quer desviar da presença de Deus, porque só Ele pode fazer a gente andar na presença dEle, Ele que pode dar força para mim e para você, Ele pode me guardar e te guardar. Então vamos andar na presença de Deus, vamos ser esse Deus que Ele é grande, que Ele é poderoso. Nós só estamos aqui por causa que Ele dá força para mim e para você, só estamos aqui porque Ele me guardou e te guardou, Ele tem o livramento. Quantas vezes você não ia tirar a sua vida, mas Deus, esse é meu e Ele guarda. Aleluia, grande é o teu nome. Vamos andar na presença de Deus. Verdade, Jesus. Se alguém quer que você fale a verdade, fala a verdade, ele vai ficar com raiva de você. O problema é dele, mas se você está falando a verdade, fala a verdade, pode doer. Ele vai falar: você está errado, não, você está falando a verdade, depois ele vai ver que você está certo. Amém. Abre a tua Bíblia, Mateus 14, 22. Amém. Amém? Amém. Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e torce adiante, fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despediu a multidão. Despediu a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho.
Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pela onda, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a ele. Dirigiu-se Jesus a ele, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo a caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é o fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Respondendo-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir de encontro com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e começando a afundar, clamou: o Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu as mãos, tomou-lhe, disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Amém. Glória a Deus. Eu disse, eu vou falar aqui só desse 31 aqui. Às vezes, a gente que somos servos de Deus, às vezes a gente não tem fé, às vezes é para a gente ter fé, às vezes uma cura, às vezes a gente um milagre, às vezes a gente pede algo para Deus, mas não pede com fé. Às vezes nós podemos também realizar uma cura, mas se nós estivermos diante da presença de Deus, estiver diante dele e nós tivermos fé, nós pode chegar um doente, uma cadeira de rodas, se for que nem se for a cunhada do irmão Genor, do jeito que ela chegar aqui, se a gente estiver na presença de Deus, buscar o Senhor, vivendo com fé, nós podemos se dar a mão sobre ela, pode ser curada. Aleluia, Deus, é verdade, Senhor. Vai depender de mim e de você. É a nossa fé que nós tivemos em ação e buscar o Senhor. Mas só a fé não tivemos diante da presença de Deus, não vamos realizar nada, porque só Ele que faz na nossa vida. Se nós falarmos cura, no nome do Senhor Jesus Cristo, levanta, Ele pode se levantar, mas vai depender de mim e de você. É verdade. Talvez você esteja enfermo, talvez você precise de uma bênção, de um milagre, talvez você precise de algo muito grande, mas se você não tiver fé, não pediu no nome do Senhor Jesus Cristo, nada é realizado. Pedro estava com medo, quando viu Jesus em cima do barco, e falou: é um fantasma. Não tenha medo, sou eu. E eles acreditou: se é tu, então manda. E eu estou em encontro. Então vem, Pedro, porque eles acreditou. A gente não podemos desacreditar das coisas do Senhor Jesus Cristo, das coisas de Deus. Nós não podemos desacreditar. Nós temos que acreditar mais, cada dia mais. Nós temos que cada dia mais a gente se põe em ação. É verdade, Jesus, aleluia. De então ele chamou: vem. Ele foi, quando ele desceu do barco, ele começou a andar sobre as águas. Ele começou a olhar a tempestade que vinha, o vento.
Ele começou a ver aquilo ali, ele começou a afundar. Eu e você, nós podemos andar em cima sobre as águas, vai depender da nossa fé. E se estivermos diante da presença de Deus, nós andamos em cima das águas. Porque Jesus fez para ele, vem, então vem Pedro, ele foi. Ele ia indo mais o vento. Talvez nós estamos atrás, pedimos uma realização de uma cura, de um milagre. Às vezes a gente está ali com uma fé, mas às vezes vem uma tempestadezinha só para tirar aquele que a gente está ali diante da presença de Deus, ali do alto. Aí a gente perdemos a fé. Às vezes a gente quer comprar uma luta com alguém, quer pegar a luta de alguém, porque às vezes a bênção está, mas ele fala assim, mas essa luta para você perder o quê? Perder aquela bênção que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Então nós vamos ficar de olho. Às vezes a gente fala assim, eu não estou de olho, mas a gente tem que fazer o quê? Pedir, Senhor, abre meus olhos espiritual, arranca a venda dos meus olhos, eu quero chegar espiritualmente, eu quero chegar, Pai, espiritualmente. Ele vai fazer, se a gente começar a se pôr diante da presença dele, se a gente pedir, ele faz tudo pra gente, mas a gente tem que andar diante da presença dele, nós temos que esquecer o mundo, nós temos que esquecer aquele que não presta, afasta de mim. Talvez, irmão, vizinhança, ela quer somente tirar você da presença de Deus, então nós vamos somente seguir Deus, que ele faz todos os milagres que a gente precisa. Então Pedro, ele ficou com medo, ele não quis, com medo, ele não quis, não, ele teve medo do vento e desceu, Senhor, salva-me. E ele pegou ele pelas mãos e falou, homem de pequena fé, por que duvidaste? Às vezes a gente quer duvidar, às vezes a gente não quer acreditar, porque o Senhor faz na nossa vida, mas Ele vai fazer um grande milagre. Eu falo de um Deus grande, Ele é poderoso. Se eu estou aqui, você está aqui, porque Ele quer algo na nossa vida, Ele tem algo para fazer. Então não vamos acreditar, vamos acreditar cada vez mais. Se nós estamos, a nossa fé estamos pouca, então vamos pedir para Ele, Senhor, aumenta a nossa fé, e Ele vai aumentar a minha fé e a tua fé. Senhor, eu preciso de andar mais diante da tua presença. Pai, me ensina, Ele vai te ensinar. Pai, eu quero, Pai, andar diante da tua presença, eu quero te buscar mais. Eu quero que o fogo espiritual aumente no meu corpo. Ele vai aumentar, a gente descendo ao jejum e a oração. Cada dia nós buscando mais Ele. Tudo vai acontecer na nossa vida. Oh, glória, aleluia. Essa oportunidade. Amém.